dia. No Opinião Minas de hoje, vamos receber o consultor Conde Ferrari. E a nossa conversa é exatamente sobre as consultorias empresariais. Conde Ferrari, bom dia. Bom dia, moço. Obrigado por atender o nosso convite aqui no Opinião Minas. Eu acho que eu já posso começar esclarecendo o nome que chama a atenção, né? Conde Ferrari. É nome mesmo? É um título? Acho que vale a pena contar essa história aqui. Conde Ferrari é nome. No meu caso, foi título nos antepassados italianos. No meu caso é nome. Mas hoje é um nome mesmo, né? É nome. Exótico, mas é nome. Então tá certo. Mas eu tenho muitos charás, viu? Pois é. Ô, Conde Ferrari, por que uma empresa contrata uma consultoria? Normalmente a empresa contrata uma consultoria objetivando dar um salto competitivo. Ciclos de negócio mais rápido, melhores resultados operacionais, né? Resolver problemas organizacionais, né? Colocação de produtos, abertura, fechamento de filiais, expansão de mercado, tem vários motivos. Os motivos são amplos e variados. Amplos, né? E variados. Agora, quando é que uma empresa procura uma consultoria? De uma maneira geral, a empresa procura consultoria depois do momento que já deveria ter procurado, né? Normalmente, quando um problema internamente não conseguiu chegar a uma solução daquele problema, busca-se uma consultoria, vamos dizer assim, né? Idealmente, deveria se procurar um pouco antes. Pois é, então é o seguinte, a consultoria numa empresa não deve chegar só no momento que as coisas estão ruins, é isso que eu quer dizer? Ela também deve, né? Mas chegar no momento que as coisas estão ruins não é um momento de boas-vindas, primeiro, né? Segundo, é um momento de expectativas, às vezes, ferozes, né? Então, um momento de contratação de uma empresa que está vivendo um problema muito forte é um tipo de contratação. Quando não está vivendo um problema muito forte, é um outro tipo de contratação, é uma outra maneira de se relacionar com consultoria e empresa também. Quando a empresa está bem, está equilibrada, o que a consultoria pode fazer por ela? É exatamente no momento, quando a gente está em equilíbrio, que a gente consegue os melhores saltos, né, dentro da empresa, os melhores saltos competitivos, né, os melhores saltos operacionais, os melhores saltos de resultado, porque todo o ambiente é favorável, né? Todo mundo está, digamos assim, buscando uma coisa mais bacana para a empresa, um resultado mais brilhante, né? Se eu já estou com um resultado não desejado, eu tenho que voltar a uma posição desejada e não dar um salto. Eu apenas tenho que me recuperar. É diferente, são dois trabalhos bem diferentes, mas os dois são elegíveis à consultoria. Agora, existem muitas empresas que atuam assim, quando as coisas estão bem, elas procuram uma consultoria? Existe. Normalmente as empresas mais maduras, vamos dizer assim, não é? A empresa que se antecipa gerencialmente, né? Então, aquela empresa diz, olha, nós precisávamos agora dar um salto à frente da concorrência. Vamos fazer aqui um trabalho para o nosso ciclo de vendas, por exemplo, ser o mais rápido do mercado. Né? Então, essa é a empresa que se antecipa. A que não se antecipa é aquela que o ciclo de venda, o mesmo ciclo de venda, começa a ser cada vez mais lento, vamos contratar porque a gente nem está vendendo mais. Aí já é diferente. Quando uma empresa está bem e procura uma consultoria, quer dizer, é uma vontade interna de crescer? De ter um resultado melhor? Normalmente é isso? Né? Sem dúvida nenhuma que é uma vontade interna, às vezes até um clamor interno, não é? Ou porque a coisa... há uma percepção de que tudo está bem, mas há uma percepção, não é que está ruim não, de que pode ser melhor. Nós estamos bem, mas a gente pode mais. Há uma percepção interna. Agora então vamos para outra ponta, Conde. Quando uma empresa está mal, né, está passando por um momento ruim, com resultados ruins, a consultoria consegue dar um jeito nisso? Pode ser que sim, pode ser que não. O quanto está ruim, o quanto a situação... É o famoso apaga-incêndio. É o famoso apaga-incêndio. Então você tem que chegar exatamente isso, apagar o incêndio para depois a gente conversar. Então é um trabalho muito mais incisivo, muito mais rápido, é o que a gente chama de trabalho em crise, né? Você precisa tirar a empresa da crise e voltar a uma normalidade para depois fazer um trabalho de colocar um passo à frente ou evitar que se volte àquela crise, né? Mas é um trabalho, muitas vezes, muito sofrido. E às vezes não tem mesmo solução, né? Aquela empresa, infelizmente, não pode ser salva mais. Existe, claro. E normalmente as empresas só procuram quando tem problemas, ou não? Mais hoje já há um equilíbrio. 70% dos casos, ou mais de 70% dos casos, né? A empresa já está vivenciando aquele problema, ela já tentou resolver e não resolveu. Aí busca consultoria. Porque, veja bem, a empresa sabe resolver o problema. Ela sabe o problema que está vivenciando e sabe resolver.
O problema são os conflitos internos, interesses e outras coisas que impedem que ela se resolva. Outra coisa é tocar o dia a dia e, ao mesmo tempo, resolver os problemas, digamos assim. Não é? E uma terceira coisa, resolver problema é um processo metodológico. Eu soube criar esse problema, sei que eu tenho esse problema, mas não sei como eu vou sair dele, eu preciso de ajuda. Esse é o consultor. E como é que é a atuação da consultoria numa empresa de um modo geral? Na verdade, a consultoria, ela é um facilitador. Não é a consultoria que vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema é a empresa, é o cliente. A consultoria vai dar os meios metodológicos, vai unir forças para que a empresa possa sair daquele tipo de questão indesejada. Jamais, esse é um erro de contratação muito comum. A empresa contrata uma consultoria e diz, olha, você vai resolver este problema para mim. E muitas vezes a consultoria aceita. E esse é um projeto que não vai dar certo. Quem tem que resolver o problema é quem é o dono do problema. Não é? A consultoria cabe criar todos os processos metodológicos, não é? Todas as facilidades para que aquele cliente possa sair daquele problema. Muitas vezes a consultoria chama de agente de mudança. A consultoria não é agente de mudança, ela é o facilitador dessa mudança. A mudança se dá naquele que é detentor da questão que deseja resolver. No momento que se contrata uma consultoria, por exemplo, o Conde Ferrari chegou hoje lá para atuar em determinada empresa, existem métodos, processos, passos que vão sendo seguidos, que têm que ser seguidos para que a coisa funcione? Existem. O primeiro processo é o de comunicação, não é? O que aquela consultoria veio fazer, o que ela se propõe, em quanto tempo, né? Por que ela está ali presente. Então, o primeiro processo de comunicação em todos os níveis, né? O segundo processo é planejar o trabalho. Né? Como é que nós vamos fazer esse trabalho, em quanto tempo, qual é o nosso alvo. E o tempo todo está sendo comunicado a todo mundo para que não haja resistências ao processo de mudanças que virá mais à frente. Essa comunicação é para diminuir resistências? Normalmente há uma resistência, Conde? Quando chega um elemento externo dentro de uma empresa assim... Sempre, não é normalmente, é sempre. É sempre? É sempre. Mesmo de quem nos contrata, no fundo ele também tem resistência. Muitas vezes nós somos contratados e nós recebemos a declaração de um executivo, disse, olha, eu até nem queria contratar uma consultoria, mas estou sendo obrigado por isso. Não, você não é obrigado. E aí nós explicamos que não é uma coisa assim de obrigação. E normalmente também implica mudanças? Eu acredito que as pessoas devem ter resistência porque se sentem ameaçadas, né? Sim. O emprego ameaçado, a posição dentro da empresa ameaçada, mas fatalmente mudanças vão ocorrer? Mudanças sempre ocorrem, né? A questão é que a palavra mudança tem um estigma de um certo pânico, um certo medo. De demissão, por exemplo. De demissão. Ou de rebaixamento. De rebaixamento, perda de poder, perda de autoridade, esse tipo de coisa, não é? Mas, moderna, nós não usamos isso, na verdade, né? A não ser que a empresa precise fazer um corte de pessoal, mas para isso não precisa de consultoria, vai lá e corta. Né? Este temor existe sempre. Né? Cabe ao contratante, ao cliente, e cabe à consultoria desmistificar isso desde o início. E é exatamente o contrário, nós estamos ali para trazer a potencialidade das pessoas e não para rebaixá-las ou demiti-las. Uhum. No seu caso, normalmente é uma atuação administrativa empresarial, financeira. É isso? Podemos dizer que sim. Sempre vai repercutir no resultado financeiro, né? Mas o nosso foco ele é organizacional como um todo. Normalmente as empresas pecam mais nessa área? Nessa área administrativa? Sim, porque de uma maneira geral, quando a empresa produz um produto ou um serviço, o foco dela está muito em cima, toda a energia está em cima do produto produzido ou daquele serviço produzido. E toda a periferia, todos os processos envolvidos até se chegar ao produto, às vezes são um pouco esquecidos. Desde que eu faço o meu produto ou ofereço o meu serviço, e o meu cliente esteja satisfeito, as coisas estão indo realmente bem. Às vezes não estão. O ciclo de negócio é lento, né? Administrativamente a coisa não anda bem, o nível de informação é elevado demais ou escasso demais. Então a empresa está perdendo competitividade, embora o produto seja bom, o serviço seja bom. Né? Então a gente atua muito em cima das regras dos processos do negócio, o que nós chamamos de gerenciamento do processo. Né? Conde, no segundo bloco, eu queria abordar um pouco mais como é o consultor e como uma pessoa chega a ser, a atuar nessa área de consultoria. Perfeito. Tá bom? Obrigado.
Nós vamos agora para o nosso intervalo. Em instantes eu volto a conversar com o Conde Ferrari. Opinião Minas volta já para você.